Nós Temos História. Olá, bem-vindo ao Nós Temos História, do positivismo ao trabalhismo do século XXI. No nosso 8º encontro, os temas serão a Carta Brant, a eleição de JK e Jango, o plano de metas, a eleição e a renúncia de Jânio Quadros, a campanha da legalidade e o parlamentarismo. Vamos lá? Nós Temos História. Fala, minha companheirada! A gente parou na última atividade com as descrições relacionadas à crise que desencadeou o suicídio de Getúlio Vargas em 1954. Vai lembrar que, como o Francisco colocou muito bem, houve uma comoção nacional e, como uma comoção nacional, além do luto, a gente sabe, inclusive, no Carnaval da Tristeza do historiador Jorge Ferreira, o pau cantou. Em outras palavras, o país parou, houve um levante popular, né? Inclusive vários locais ligados aos Estados Unidos, a embaixada estadunidense do Brasil, ou comitês eleitorais, já que tinham a eleição de 1954 em outubro, foram destruídas e depredadas pelo conjunto da população que identificava todas elas como inimigas de Getúlio Vargas. Então, entre os dias 24 e 25, o Brasil parou. Inclusive, assim, o pau comeu no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, e fora o luto no restante do Brasil. Pois bem, assume Café Filho, e Café Filho começa a colocar, de fato, um governo conservador, com uma composição UDN, PSD, PSP, e com uma medida econômica extremamente recessiva ao povo brasileiro. E naquele momento o Partido Comunista, né, que até então tinha feito duras críticas a Vargas, depois do suicídio e da repercussão da Carta Testamento, o PCB se alia aos trabalhistas e a partir desse momento faz uma grande oposição ao governo de Café Filho. Pois bem, dentro desse interregno você não tem grandes realizações do governo Café Filho, e o mote vai começar a ser, primeiro, as eleições de 1954. Como repercussão, o PTB cresce, mas não cresce muito, porque a população ainda estava digerindo a repercussão da morte de Vargas. Para vocês terem uma ideia, o PTB mal cresce de 51 para 56 deputados federais, e pasme, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul, que sempre foi o estado berço do trabalhismo, quadros como o próprio João Goulart, que era o presidente nacional do PTB, né, e era deputado federal, perde a eleição para o Senado junto com a sua dobrada, que era o deputado federal Rui Ramos, que foi um dos grandes parlamentares do trabalhismo. E, para piorar a situação, Alberto Pasqualini perde novamente as eleições para o governo do Rio Grande do Sul em 1954. E aí, o que é que vai ser do futuro? Você já tinha do lado um político que havia uma grande ligação com o trabalhismo, embora não fosse trabalhista, e ele era do PSD. Era, no caso, o governador de Minas Gerais, chamado Juscelino Kubitschek, que tinha uma série de grandes realizações de cunho desenvolvimentista. Por sua vez, João Goulart estava indeciso se colocaria uma candidatura ou não, diante da derrota dele para o Senado. E havia aqueles que defendiam a ideia, né, de uma solução através de uma chapa única, né? A solução de uma chapa que pudesse aplacar a ira e pudesse gerar um mínimo de consciência entre a UDN, o PSD e o PTB. Inclusive tinha, por exemplo, a possibilidade de se colocar uma suposta candidatura do Etelvino Lins, só que isso ia naufragar, porque no final o JK permaneceria a sua candidatura, né? E, ao mesmo tempo, a UDN, por sua vez, manteria a possibilidade de uma candidatura pelo general Juarez Távora, que outrora havia sido tenentista e que participou da Revolução de 1930, só que depois se tornara oposição a Getúlio Vargas e fazia parte da ala cruzada democrática, que era o setor à direita do clube militar e que rivalizava contra os oficiais e praças de cunho nacional legalista. Pois bem, dentro desse processo, a gente começa a ter as eleições de 1955, e aí, eis que, para agitar o processo, o PCB, a partir de um comunicado de Prestes, estende a mão e apoia a chapa JK Jango, moral da história, resumindo. A chapa JK e Jango começa a reverberar e ter grandes condições de vitória, e dentro desse íntere, eis que Lacerda usa novamente aquele denuncismo, dessa vez ele já é deputado federal pela UDN do Distrito Federal, né? No caso, Rio de Janeiro era a capital da República Brasileira, e a partir daí surge a Carta Brant. O que era a Carta Brant? A partir de uma suposta carta de um deputado peronista chamado Antônio Ressul Brandi, a partir dessa carta dizia
que Jango tinha negócios escusos com Juan Domingo Perón, que naquele momento ele era o presidente da Argentina. Essa carta havia sido datada ali de 1953, coincidindo, claro, com a presença de João Goulart no Ministério do Trabalho, e ao mesmo tempo era o presidente nacional do PTB e braço direito de Getúlio Vargas, eminência parda, né, de Getúlio Vargas. Então, dentro dessa missiva, dessa carta, Antônio Ressubrande dizia que Jango tinha a esquematização de contrabando de armas na fronteira com o intuito de assegurar uma república sindicalista no Brasil. Ora, com certeza, Jango ficou irado, o PTB ficou irado, ensandecido, emputecido. Moral da história, o próprio PTB pede para que haja uma investigação séria. E aí eis que surge o IPM, o Inquérito Policial Militar da Carta Brande, feita pelo general Emílio Maurel Filho. E aí, a partir daí, pesquisa vai, pesquisa vem, JK e Jango vencem as eleições presidenciais, e aí o resultado da IPM, eis que o general Maurel Filho diz que tanto Malfuzzi quanto Cordeiro, Alberto Cordeiro e Malfuzzi, que eram os responsáveis, né, pela divulgação, né, da Carta Brande, repassando para Carlos Lacerda colocar na tribuna da imprensa, todos eles eram notórios falsários, né? E aí, a partir daí, consideram-se que a Carta Brande era uma carta ilegal. E a moral da história é a seguinte: a moral da história é que a carta considerada fajuta e ilegal é motivo de ampla desmoralização dos setores legalistas, dos setores progressistas, que consideravam o Carlos Lacerda um tremendo de um falsário. Concomitante a isso, Carlos Luz, que havia assumido a presidência da República depois do Café Filho passar mal, o que é que acontece? O que acontece? Carlos Luz, ele assume a presidência e naquele momento ele era um parlamentar de uma grande influência no campo da direita brasileira, e aí articulando com os setores reacionários das Forças Armadas e mais a UDN, queriam fazer a tomada daquilo que eles já tinham de poder. Só que aí o general Henrique Lott, percebendo que ali era uma manobra para simplesmente manter o caráter golpista, reforçando o governo que doravante já existia, e ainda mais diante de um incidente após a morte do general Roberto Pereira da Costa, onde o coronel Jurandir Bizarria Mamed faz um discurso contundente e ofensivo ao brio dos setores legalistas, e no caso, quem comandava o Ministério da Guerra era o general Henrique Lott. Então eles esperavam que com o general Henrique Lott saindo do Ministério da Guerra, ficaria tudo comandado pelos setores mais à direita do clube militar, e apoiando, inclusive, o governo que tinha forte ligação com a UDN. O que acontece? O general Henrique Lott, amparado pelos militares nacional-legalistas, simplesmente coíbe a tentativa de um golpe em marcha promovido pelos militares, né, com o apoio do próprio presidente Carlos Luz, ao mesmo tempo toma todos os espaços legais, tira qualquer possibilidade de reação dos militares golpistas, e ao mesmo tempo não sobraria outra coisa, senão os golpistas presentes no navio Almirante Tamandaré ficarem dentro do alto mar sem ter o que fazer, no máximo depois sendo anichados. E aí a moral da história: quem toma o poder é o Neureu Ramos, e o Café Filho é considerado impedido. E moral da história: JK e Jango assumem a presidência e ambos ficam felizes para sempre, até a próxima exposição feita pelos nossos amigos, nossos queridos, que vão tratar principalmente, né, meu querido irmão Francisco, Matisse, o governo JK a partir de 31 de janeiro de 1956. Cruza a bola, quem é que vai matar no peito e fazer aquele golaço antológico na decisão? Beleza, Wendel. Obrigado. Vou ver se eu consigo dominar essa bola e bater na gaveta, meu querido. Bom, o JK, ele, como a gente disse no último podcast, ele vai ser essa figura alçada à candidatura da presidência da República pelo PSD. E o PSD está em acordo com o PTB. O Jango sai para a vice-presidência e eles vencem a eleição, e, como bem disse o Wendel agora, com uma retaguarda importante do general Henrique Teixeira Lott, que consegue frear os ímpetos golpistas, como a gente estava dizendo no último podcast. Lacerda, mesmo fugido,
Ele continua organizando um golpe de Estado com os setores reacionários das Forças Armadas. Contudo, o JK e o Jango são eleitos e tomam posse. E vejam, naquele período democrático de 46 a 64, o JK e o Jango são os únicos que conseguem governar o tempo todo previsto pela Constituição, ainda que houve ainda outras tentativas de golpe que o JK conseguiu, assim como o Jango, pois conseguiram contornar e conseguiram, claro, numa política de conciliação, sempre manter o seu governo. Veja, o JK, ele faz concessões ao Exército assim que ele assume, mas a gente vai falar prioritariamente do seu plano de metas. O JK ficou conhecido pelo plano de metas. Esse plano de metas seriam 30 metas ordinárias e uma meta extraordinária, que seria a construção de Brasília como a nova capital da República Brasileira. Esses 30 metas estavam divididos em 5 grupos: energia, transporte, indústria, educação e alimentação. De uma certa maneira, e com seu viés, era uma continuidade do desenvolvimentismo proposto pelo Partido Trabalhista Brasileiro, pelo nosso trabalhismo. E também tinha como objetivo garantir a autonomia e a independência do Brasil no meio daquele contexto dificílimo de disputa entre as duas chamadas superpotências. De um lado, os Estados Unidos, que o encarava e sempre encarou a América como um quintal seu, e do outro lado, a União Soviética, com seus países satélites governados por governos comunistas. Então, o JK implementa o plano de metas, que tinha como objetivo, um dos objetivos centrais, industrializar o Brasil, e industrializar a partir de uma indústria leve, chamada indústria leve, já que o Vargas tinha constituído a nossa indústria de base ao longo do período que tinha ficado na presidência. Então, o Juscelino vai se preocupar com o que a gente chama de indústria leve, vai trazer, por exemplo, as montadoras de automóveis para o Brasil, as fábricas da Volkswagen, da Mercedes, da Willys, a General Motors. Então, o JK vai se preocupar com essa industrialização. Vai também construir importantes hidrelétricas, pensando na energia, na garantia da energia. Vai criar o Conselho Nacional de Energia Nuclear. Além disso, ele vai também criar uma superintendência voltada para uma região do Brasil historicamente assolada pela seca. Ele vai criar a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, que vai atender desde a região do norte de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha, até o semiárido nordestino, a região da Caatinga, lá no Ceará. Vejam, é uma visão de um estadista que está preocupado com a independência do Brasil e o desenvolvimento de áreas, inclusive, que não tinham sido atendidas ao longo da história no Brasil por qualquer política de Estado. O plano de metas, ele tem origem nas ideias de economistas da CEPAL, na Comissão Econômica para a América Latina. Essa comissão é fundamental para o desenvolvimento do pensamento econômico latino-americano. Vejam, com claro objetivo de emancipação e criação de um continente independente, um continente emancipado, um continente fortalecido, onde a sua população tivesse condições de pleitear a sua autonomia, de pleitear a sua independência, de ter uma condição de vida mais equânime, mais justa. É claro também, ele recebe a influência de economistas do Banco Nacional de Desenvolvimento, que o Wendel já tratou no podcast anterior. Hoje, BNDES, mas na época Banco Nacional de Desenvolvimento. Vejam, são estadistas, estão preocupados com o desenvolvimento e a autonomia, a independência do Brasil, com a criação de política de Estado. JK, portanto, governa, sobretudo nesse início, baseado e com o objetivo de implementar o seu plano de metas, com o objetivo de desenvolver o Brasil, de diminuir a sua desigualdade, a nossa desigualdade histórica, olhando para as regiões assoladas pela seca, trazendo industrialização para o país, ou seja, preocupado não só com a criação de um parque industrial no Brasil, mas também com o fortalecimento de uma economia interna, para a melhoria da capacidade de compra das famílias, e também, evidentemente, preparando o Brasil para ser um exportador para além de commodities, ou de gêneros alimentícios, ou de minério. A gente se tornaria, a partir dessa política, também exportador de produtos industrializados. Ele também traz uma novidade, que é a fundação de uma nova capital, e ele constrói, ao longo do seu mandato, Brasília, que até hoje é a capital do país. Claro que isso deixa muito insatisfeito os setores conservadores, reacionários, e que estavam localizados no Rio de Janeiro. O JK também enfrenta, assim como o João Goulart, assim como o Getúlio Vargas, uma violenta oposição
da UDN e do caso Lacerda. E como bem disse o Wendel, denuncistas, são golpistas denuncistas que a todo tempo acusam o JK. Na época, e claro, de maneira sempre muito mal intencionada e pejorativa, chamam o JK de presidente Bossa Nova, não porque havia esse gênero musical genial que mudou a música no mundo, criada pelo João Gilberto e posteriormente pelo Tom Jobim e outros tantos grandes artistas, mas porque JK era um seresteiro, ele gostava de um hábito de seresta aqui em Minas, ele gostava de música de viola, ele gostava dessa tradição de confraternização que há no Estado, e, portanto, ele foi muitas vezes associado de forma pejorativa a uma conduta negligente, a um sujeito que não tinha tanto comprometimento. Pois bem, ele conseguiu governar até o fim do seu mandato, com o apoio do Partido Trabalhista Brasileiro e com, é claro, com o seu partido, ele vai conseguir implementar suas metas. Uma das metas importantes é também a criação de várias estradas de rodagem das rodovias brasileiras, é o JK que faz. Naquele momento se enxergava, então, como das metas de desenvolvimento a criação de rodovias e o investimento no transporte rodoviário. Então, o JK faz um grande investimento em rodovias e ele consegue complementar o seu mandato, ele consegue ir até o fim do seu mandato, apesar de todas as tentativas golpistas e apesar das acusações. Vejam, ele foi o primeiro e único presidente brasileiro a ter, de fato, a não se submeter completamente à pressão do Fundo Monetário Internacional, que o acusava e que o acossava para pagar empréstimos, ou seja, para que se curvasse a cartilha do Fundo Monetário Internacional, que, durante tanto tempo, depois do governo do JK, assolou o Brasil. Quem aqui estava vivo na década de 1980 lembra perfeitamente o que significava adotar a cartilha do Fundo Monetário Internacional e até o governo do Fernando Henrique Cardoso. Bom, voltando ao JK, ele então é o único presidente que consegue completar o seu mandato nesse período democrático de 1946 a 64 no tempo previsto. Ele implementa esse importante plano de metas, ele continua adotando uma política de industrialização, uma política de Estado. Vejam, é um estadista, não é um sujeito que está preocupado com uma aventura ou com o próprio poder pessoal, e ele cria Brasília. Agora eu passo a bola para o Henrique, que vai falar dos estertores, dos fins do governo JK e da ascensão de um político que é um fenômeno brasileiro, que muitas vezes nos visita, esse tipo de político, que é o Jânio Quadros. Está contigo, Henrique Matisse. Varre, vassourinha, varre, vassourinha. Você sabe, professor Francisco, que você falando de JK, eu lembro da música do Peixe Vivo, que foi um dos grandes símbolos, né, de JK. Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Você sabe que o governo de Jânio Quadros é um governo excêntrico na história do Brasil. Ele, político de São Paulo, mas ele dava condecoração ao Che Guevara e implicava com os biquínis na praia. Então, gostava de tomar uns pilequinhos e tinha aí essa excentricidade como característica. Evidentemente que o PTB era oposição a Jânio. Nós perdemos as eleições para Jânio Quadros na chapa com o Marechal Lott. Jânio ganhou as eleições. E Jânio representava a elite de São Paulo, que sempre foi uma elite anti-Getúlio, antitrabalhista. Mas o que acontece, caro professor Francisco, cara professor Wendel? O trabalhismo que nasceu revolucionário, que se institucionalizou em 15 de maio de 1945, no governo do Jânio Quadros, ele vai se transformar legalista. Por quê? Porque no dia 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros tenta dar um golpe no Brasil através da sua renúncia. Acreditava Jânio Quadros que as massas iriam reconduzi-lo ao poder como ditador. Só que não aconteceu isso. O Congresso acata sua renúncia. E Jânio Quadros, de bobo, não tinha nada. Ele era um político muito astuto. Para fazer a sua renúncia, ele mandou, então, o seu vice-presidente, que era uma eleição separada, que era o João Goulart, que, inclusive, teve mais votos do que Jânio, para a China, para reestabelecer relações internacionais com a China. Ora, Jânio é comunista. Não, era um visionário.
Veja que em 61 ele já queria estabelecer relações comerciais. Hoje o mundo inteiro quer relação com a China, que é comunista. Mas Jango nunca foi comunista. Nunca foi comunista. Mas aí, Jânio Quadros, através dessa sua manobra de mandar o seu vice-presidente para a China, renuncia tentando um golpe no Brasil. Ele só não contava com Leonel de Moura Brizola, governador do Rio Grande do Sul. Eu, caro professor Wayne, nunca entendi, porque tem um livro muito importante do Johnny Head que fala os 10 dias que abalaram o mundo. Do dia 25 de agosto ao dia 7 de setembro, são 14 dias, correto? Uhum. E dia 7 de setembro é a posse de Jango na presidência. Então, eu diria que são os 14 dias que abalaram a República, que é a campanha da legalidade, que é a transformação do trabalhismo agora de institucionalizado para legalista. E aí, no dia 25 de agosto, na renúncia de Jânio, Brizola já coloca a Brigada Militar do Rio Grande do Sul sob alerta, porque telefona para o presidente e diz, olha, se tem pressão aí, nós do Rio Grande do Sul garantimos a sua permanência na presidência da República. Diz que não conseguiu falar direito com Jânio e não sei o quê, e estava consumada a renúncia. Pela Constituição, quando o presidente renuncia, quem assume é o vice-presidente, correto? Em qualquer lugar do mundo a lei é assim. Mas no Brasil, golpista não. Como é que eles levaram Getúlio Vargas ao suicídio e iam permitir que o seu herdeiro político assumisse a presidência da República? Não. Jango não pode assumir a presidência da República. Não pode. E aí você tem diversos desdobramentos, entendeu? De setores militares da elite brasileira tentando impedir a posse de João Goulart como presidente da República. Enquanto isso, o Rio Grande do Sul, através da liderança de Leonel Brizola, se arma. Pegam em armas para defender a Constituição. Há um momento de grande tensionamento no Brasil, porque existia claramente a intenção de um rompimento institucional no Brasil através das armas. Porque Brizola estava disposto a morrer para defender a Constituição. E defender a Constituição era a posse de João Goulart à presidência da República. E vários desdobramentos e ameaças se dão nesse momento. Inclusive, negociações de que era preciso bombardear o Palácio Piratini, onde estava sitiado Brizola. Brizola pega uma rádio do Rio Grande do Sul, a Rádio Guaíba, e leva para os porões do Palácio Piratini. E começa a denunciar o golpe através das ondas do rádio. Se forma, através dessa rádio, a cadeia da legalidade, e Brizola coloca de pé o Brasil pela posse de João Goulart. Entretanto, existia o temor da unificação das Forças Armadas brasileiras. O Terceiro Exército, situado no Rio Grande do Sul, no primeiro momento, diz que vai apoiar o golpe, que de fato ia apoiar o rasgar-se da Constituição brasileira. Devido a várias pressões, o comandante do Terceiro Exército reflete e pede uma audiência ao governador Leonel Brizola, que estava sitiado no Palácio Piratini, cercado pelo povo, com armas na mão para defender a Constituição. Todo mundo pensou que o comandante do Terceiro Exército ia prender Leonel Brizola, mas o comandante do Terceiro Exército chega ao Palácio Piratini, estende a mão em Brizola e diz: o Terceiro Exército vai cumprir a Constituição e apoia a campanha da legalidade. Foi a grande virada da campanha da legalidade, a adesão do Terceiro Exército aos princípios constitucionais. Entretanto, porém, contudo, na política muita coisa é se armada nos bastidores. Porque Brizola queria que Jango voltasse para o Brasil pelo Rio Grande do Sul e marchasse do Rio Grande do Sul em direção a Brasília para tomar posse como presidente da República. Nem que preciso fosse derramar sangue, mas era preciso defender a Constituição. Mas os grandes articuladores
da política brasileira. O Mineiro, assim como o JK, Tancredo Neves, vai se encontrar com o João Goulart no Uruguai e faz a proposta do parlamentarismo para a gente encerrar a crise aqui no Brasil. João Goulart, presidente do PTB, ministro de João Goulart, herdeiro político do trabalhismo, era um homem de negociação. Não era um homem afeito à revolução e ao derramamento de sangue. E aceita o acordo do parlamentarismo. E volta ao Brasil, pelo Rio Grande do Sul, e comunica ao governador Brizola que aceitaria esse acordo. Obviamente que o Brizola ficou muito agastado. Não gostou. Mas assim foi feito e Jango volta a Brasília para tomar posse como presidente parlamentarista. Evidentemente que a história vai se provar que Jango deu um passo para trás para dar dois para frente, porque ele derrota o parlamentarismo através do plebiscito que vem depois a seguir. Mas a campanha da legalidade é um momento épico do trabalhismo brasileiro. É um momento de grandiosidade da nossa população, aonde o trabalhismo se transforma, se radicaliza, mas se radicaliza pela defesa da legalidade constitucional. Essa legalidade que vai ser rompida em 1964. E Brizola, através da campanha da legalidade, como um grande governador do Rio Grande do Sul, ele toma proporções internacionais. Haja vista que, depois de um tempo, numa conferência no Uruguai, próprio Che Guevara queria conhecer o grande herói da legalidade brasileira, Leonel de Moura Brizola. Começava a escrever o seu nome na história com letras garrafais, como um dos heróis da pátria e um dos grandes legalistas desse Brasil. Assim se deu a campanha da legalidade. 14 dias que abalaram a República, e é a transformação do trabalhismo, que agora no governo de João Goulart, que vai ser assunto do nosso próximo podcast, vai ser o trabalhismo reformista. Muito obrigado, professor Wênio, obrigado, professor Francisco, e até a próxima. Nós temos história. Esse podcast é uma produção de Partido Democrático Trabalhista, Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, Universidade Aberta Leonel Brizola e Centro de Memória Trabalhista, com o apoio do PDT de Minas Gerais. Fique ligado! Para mais informações, cursos e notícias, acesse e se inscreva no site da Universidade Aberta Leonel Brizola, www.ulb.org.br. Acesse também o canal do Centro de Memória Trabalhista no YouTube.